A janela. Existem experiências que, com o tempo, a gente aprende a ignorar. Coisas estranhas, sensações inexplicáveis e presenças que parecem surgir e desaparecer, como se nunca tivessem estado ali. Mas às vezes acontece algo diferente, algo que simplesmente não sai da mente. Esse relato aconteceu com uma enfermeira, e o que ela viu mudou a forma como ela enxergava a realidade. Para ocultar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. A enfermeira, vamos chamar de Jéssica. Jéssica trabalhava em uma casa de repouso para idosos, onde havia começado recentemente. Era um ambiente calmo, com pacientes que precisavam de atenção constante. Entre eles, havia uma senhora. Vamos chamá-la de Dona Renata. Ela sofria de Alzheimer e tinha a visão muito comprometida. Na maior parte do tempo, falava coisas desconexas. Mas havia algo que chamava a atenção. Ela dizia ver um homem que ficava do lado de fora tentando entrar. No quarto, no corredor ou no refeitório. Dependia de onde ela estivesse. Jéssica, no começo, pensou o óbvio, que era apenas a doença, algo comum em casos como aquele. Até que em uma noite, tudo mudou. Jéssica estava cuidando dela, fazendo sua rotina normal, ajudando no banho e trocando suas roupas, quando percebeu algo estranho. A senhora ficou em silêncio, e isso não era comum. Depois de alguns segundos, ela disse: "O homem está lá fora." Jéssica tentou manter a calma e respondeu de forma tranquila: "A porta está trancada. Ele não pode entrar." Mas pouco tempo depois, a senhora falou novamente, dessa vez com mais certeza: "Ele está olhando para cá." Jéssica respirou fundo e decidiu verificar. Caminhou até a janela, segurou a cortina e puxou. Nesse momento, Jéssica ficou paralisada, assustada e sem ação. Do lado de fora estava o homem, parado, imóvel e observando. A forma dele era desfocada, como se não estivesse completamente ali. Mas o rosto era nítido. Ele não falava e não se movia. Apenas olhava diretamente para ela. O coração de Jéssica disparou, e por alguns segundos ela não conseguiu reagir. Foi então que Dona Renata disse: "Você pode ver ele, não é?" Jéssica respondeu baixo: "Sim." Naquele instante, o homem começou a desaparecer, lentamente, como se estivesse se desfazendo, até sumir completamente. Jéssica fechou a cortina na mesma hora, tentando recuperar o controle. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a senhora falou: "Ele vai voltar." O silêncio tomou conta do quarto, e nada mais aconteceu naquela noite. Mas algo havia mudado. Jéssica já tinha passado por coisas estranhas antes, mas dessa vez foi diferente, porque ela não apenas sentiu, ela viu. E o mais perturbador é que não percebeu antes, como se aquilo estivesse escondido, esperando o momento certo. E agora, existe uma pergunta que não sai da cabeça dela. Quem era aquele homem? O que ele queria? E mais importante, por que aquela senhora conseguia vê-lo o tempo todo? A despedida. Às vezes a vida passa rápido demais. Em segundos tudo pode mudar. Decisões a serem feitas e consequências que ficam para sempre. Esse relato aconteceu com um jovem em uma viagem que era para ser apenas diversão, mas acabou se tornando algo que ele nunca mais esqueceu. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram trocados. O jovem, vamos chamar de Vicente. Tudo aconteceu quando Vicente tinha 25 anos. Era a época junina, e ele decidiu viajar para o interior com um amigo.
O amigo vamos chamar de Joaquim. A ideia era simples: aproveitar ao máximo as festas. Por isso resolveram pegar a estrada durante a noite. Vicente pegou o carro do pai, passou para buscar Joaquim e juntos seguiram viagem. A estrada estava tranquila. Tudo parecia estar correndo bem. Até que no meio do caminho, tudo mudou. Em uma pista de mão dupla, um carro tentou ultrapassar um caminhão. O carro estava vindo de frente, mas não havia espaço suficiente. Era o caminhão, o carro em ultrapassagem e o carro de Vicente. Em questão de segundos, ele precisou decidir: bater de frente ou tentar desviar. Vicente então jogou o carro para o lado. O carro saiu da pista e capotou violentamente, várias vezes, e então tudo ficou escuro. Quando Vicente acordou, já estava em um hospital. O corpo inteiro doía. Ele estava imobilizado e cheio de curativos. Mal conseguia se mexer. Confuso, tentando entender o que tinha acontecido, ele olhou para o lado e viu Joaquim sentado ao lado da cama. Aquilo trouxe um certo alívio. Vicente perguntou o que tinha acontecido e o amigo respondeu com naturalidade: o carro capotou. Aos poucos, a memória de Vicente foi voltando. O acidente, o impacto, o descontrole. Vicente percebeu algo estranho. Joaquim estava bem, sem nenhum ferimento, sem sequer um arranhão. Ele perguntou se estava tudo bem, e Joaquim respondeu: estou ótimo, não se preocupa comigo. Mesmo debilitado, Vicente pediu desculpas. Disse que a culpa era dele, que não conseguiu evitar o acidente. Mas Joaquim negou. Disse que ele fez o certo, que poderia ter sido pior. Eles conversaram por alguns minutos de forma tranquila. Depois de um tempo, Joaquim se levantou e disse que precisava ir. Vicente apenas concordou. Ainda confuso com tudo aquilo, antes de sair, Joaquim disse: não foi sua culpa e fique bem. Então ele se despediu e saiu pela porta. Poucos segundos depois, uma enfermeira entrou no quarto e pediu para Vicente descansar. Disse que ele não deveria falar. Vicente respondeu que estava apenas conversando com o amigo. A enfermeira estranhou e perguntou: que amigo? Vicente apontou para a porta e disse que ele tinha acabado de sair. A expressão da enfermeira mudou completamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: eu estou aqui fora há um tempo e não vi ninguém sair desse quarto. Vicente insistiu. Disse que era Joaquim. Estava com ele no carro, que tinha acabado de sair. A enfermeira olhou para ele, pálida e visivelmente abalada, e disse algo que mudou tudo. Ele não sobreviveu. Vicente tentou negar. Disse que aquilo não fazia sentido, que ela devia estar enganada, mas ela com muito pesar falou: ele morreu pouco depois de chegar ao hospital. O silêncio tomou conta do quarto. Algum tempo depois, a família de Vicente chegou e confirmou tudo. Joaquim realmente não havia sobrevivido. Desde aquele dia, Vicente nunca esqueceu o que aconteceu. A conversa, as palavras, a despedida. Mas uma dúvida permanece até hoje. Se Joaquim não estava mais vivo, quem foi que esteve ali, ao lado da cama? Foi Joaquim se despedindo? Ou algo se passando por ele? Quarto de costura. Algumas casas parecem completamente normais, tranquilas, silenciosas. Mas às vezes algo acontece. Um pequeno detalhe, um som inesperado, algo que não deveria estar ali. E a partir daquele momento, tudo muda. Esse relato aconteceu com uma família. E o que aconteceu naquela noite nunca mais foi esquecido.
Para preservar a identidade das pessoas desse relato, os nomes foram alterados. Na época, a criança que viveu essa experiência tinha cerca de 10 anos. A criança vamos chamar de Bento. Bento morava com os pais e com o irmão mais velho. Era uma noite comum. A família estava na sala assistindo televisão. O irmão mais velho já estava dormindo. Bento estava no sofá, onde era possível ver o corredor da casa, e também a cozinha. Ao lado da cozinha ficava um quarto, onde estava a máquina de costura. Tudo parecia normal, até que em um determinado momento, um barulho chamou a atenção. Veio do quarto de costura, um som metálico, ritmado, como se a máquina estivesse funcionando. Bento e a mãe ouviram claramente, mas o pai não ouviu nada. Ele disse que poderia ser algum barulho dos vizinhos, algo externo, uma coincidência. Mesmo achando estranho, resolveram ignorar e continuaram assistindo televisão. Alguns instantes depois, o barulho voltou. Dessa vez, mais alto e mais evidente. Agora, todos ouviram. O silêncio tomou conta da sala. Sem entender o que estava acontecendo, o pai se levantou e foi até o quarto. A luz estava apagada. O ambiente completamente escuro. Ele parou por um instante, como se estivesse tentando ouvir novamente. Então ele acendeu a luz. Foi nesse momento que tudo ficou ainda mais estranho. A chapa de agulha estava no chão. Mas havia um detalhe importante. Para remover aquela peça, era necessário desparafusar. Não era algo simples. Como a máquina poderia estar funcionando sem ninguém operando? O pai ficou em silêncio, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas não havia. Nenhum sinal de invasão, nenhuma presença, nada. Apenas o quarto e a máquina. Depois daquela noite, o clima na casa mudou completamente. O medo passou a fazer parte da rotina, principalmente para o Bento. A sensação de que algo estava ali nunca mais desapareceu. Com o tempo, a família se mudou e deixou aquela casa para trás. Mas até hoje, uma dúvida permanece. Se não havia ninguém naquele quarto, quem fez a máquina funcionar? O Pinheiro. Alguns lugares parecem comuns demais, calmos, silenciosos, quase esquecidos. Mas às vezes esses lugares escondem histórias, histórias que se repetem, como se algo ainda estivesse preso ali. Momentos revividos, que nunca chegaram ao fim. Esse relato aconteceu com um rapaz, durante um trajeto simples, um caminho comum, feito todos os dias. Mas, em uma manhã, algo mudou. Para preservar a identidade da pessoa envolvida, o nome foi ocultado. O rapaz chamaremos de Sebastião. Todos os dias, Sebastião passava pela mesma rua, a caminho do trabalho. Era uma rua estreita, quase sempre deserta, com algumas casas simples e árvores nos quintais. Entre todas elas, havia uma que chamava a atenção. Um pinheiro enorme, alto, antigo e imponente. Era impossível passar por ali sem notar aquela árvore. Certo dia, por volta das 6:30 da manhã, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava pela rua, Sebastião ouviu uma risada de criança. Ele parou, olhou ao redor. Não havia ninguém. Achou estranho, mas continuou andando. Quando chegou próximo ao pinheiro, ouviu novamente a mesma risada. Dessa vez, mais próxima. Ele levantou o olhar e viu um garoto, lá em cima da árvore, sentado entre os galhos. Aquilo não fazia sentido. Era cedo demais. E não havia nenhum adulto por perto. Mesmo assim, ele tentou agir normalmente e disse: "É perigoso ficar aí em cima. Você pode cair e se machucar." O garoto respondeu apenas com uma risada leve. Mas
estranha. Ele pensou que talvez fosse uma criança de alguma casa próxima, alguém já acostumado a subir ali, e seguiu o seu caminho. Depois de alguns passos, olhou para trás. O garoto ainda estava lá, parado, olhando diretamente para ele. Aquilo causou um leve desconforto, mas ele ignorou e continuou andando. Foi então que Sebastião escutou um grito, alto e desesperado. Ele virou imediatamente e viu o garoto caindo, despencando lá de cima. A altura era grande, muito grande. Sem pensar, Sebastião saiu correndo, o coração disparado, a respiração pesada. Quando chegou perto da árvore, parou. Não havia ninguém, nenhum sinal. Ele olhou ao redor, procurou no chão, entre os galhos, no quintal das casas. Nada, absolutamente nada. Aquilo não fazia sentido. Daquela altura, era impossível alguém cair e simplesmente desaparecer. Não havia tempo para fugir. Não havia onde se esconder. O silêncio tomou conta da rua. Foi nesse momento que um pensamento surgiu e fez tudo ficar ainda pior. E se aquilo não tivesse acontecido naquele momento? E se aquilo já tivesse acontecido antes? E ele apenas presenciou de novo? Tomado pelo medo, ele saiu dali o mais rápido possível. Depois disso, ainda passou por aquela rua outras vezes, mas nunca mais viu o garoto. Mesmo assim, sempre que podia, evitava aquele caminho. Mas uma dúvida nunca saiu da sua cabeça. Quem era aquele garoto que ele viu naquela manhã? Será que foi algo da sua imaginação? Ou momentos do passado se repetindo? Último batimento. Existem momentos na vida em que a ciência tem todas as respostas. Protocolos, procedimentos, explicações lógicas. Mas às vezes, algo acontece que foge completamente de qualquer explicação. Algo que não deveria acontecer. E mesmo assim acontece. Esse relato aconteceu dentro de um hospital, com uma médica, em um ambiente onde tudo é monitorado, onde cada sinal do corpo é observado com precisão. Mas naquele dia, algo inesperado aconteceu. Para ocultar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. A médica chamaremos de Doutora Olga. Doutora Olga acompanhava um paciente em estado crítico. Era uma criança. Já havia semanas em um quadro extremamente delicado. Entre a vida e a morte, o estado era grave, muito grave. O corpo já não respondia como deveria, e neurologicamente o paciente estava em coma profundo. Mesmo assim, o coração ainda batia, cada vez mais fraco, mais lento. Doutora Olga e a equipe médica já havia feito de tudo. Medicações, estímulos e intervenções. Nada parecia funcionar. A frequência cardíaca continuava em queda. Em uma tentativa de manter o funcionamento, foi iniciada uma medicação contínua. Uma tentativa de estimular o coração. Mas com o tempo, ficou claro. O corpo não respondia. Diante da situação, foi tomada uma decisão: não prolongar mais o sofrimento, permitir que o processo natural seguisse. Tudo foi conversado com a família, com cuidado e respeito. A mãe estava presente, ao lado do filho. Em um determinado momento, ela fez um pedido. Queria chamar o pai e pediu que aguardassem. A equipe concordou. O tempo passou. A medicação começou a ser reduzida. A frequência cardíaca seguia em queda. Tudo dentro do esperado. Até que o pai chegou. No momento exato em que ele entrou no quarto, algo aconteceu. O coração da criança reagiu, de forma inesperada. A frequência que estava baixa subiu. Subiu de forma clara, intensa, e por alguns instantes ficou estável,
como se aquele corpo tivesse respondido à presença do pai. A doutora Olga observava em silêncio, sem interferir. Os pais se aproximaram e ficaram ao lado do filho. E aos poucos, a frequência voltou a cair. Lentamente, até parar. O silêncio tomou conta do quarto. Era uma família simples, mas muito presente, muito unida. E naquele momento, houve algo além da medicina. Algo que não estava nos livros. Algo que não seguia protocolos. Porque até aquele instante, o corpo não respondia a nada. Nenhuma medicação, nenhum estímulo. Mas respondeu à presença do pai. Depois daquele dia, várias dúvidas permaneceram. Se não havia resposta neurológica, se o corpo não reagia, o que fez aquele coração bater mais forte? Foi apenas uma coincidência? Um reflexo do corpo? Ou, de alguma forma, aquela criança percebeu quem estava ali e fez uma última despedida?